Glória a Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Mateus, capítulo 22 e versículo de número 34 em diante. Diz assim, a partir do versículo 34: Ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Glória a Jesus. Podeis sentar. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Esses dois mandamentos, que muitos acham que é da graça, mas são mandamentos da lei, não é? O grande mandamento, que também é bom, né? São mandamentos bons, não são ruins, são mandamentos bons. Glória a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este mandamento está na lei. Ele está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 5. Glória a Deus. Agora, amarás teu próximo como a ti mesmo. Está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 16 a 18. Esses dois mandamentos são mandamentos da lei, não são mandamentos para a igreja. E não são mandamentos para a igreja? Não, são mandamentos da lei. Glória a Jesus. Mas que podem alguns começar por ele, né? Que é o mínimo que alguém pode ter em relação a Deus. É o mínimo que se cobra para que alguém comece a Deus de alguma forma, é amar Ele sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, como falamos anteriormente, em outras vezes, cumpre toda a lei. Eu quero ler aqui alguns mandamentos da lei, para que possamos refletir um pouco a respeito disso. No livro de Levítico, capítulo 21, de 17 ao 22. Glória a Deus. Perdão, amados. Livro de Levítico, capítulo 24, do 17 até o 22. Diz assim, veja que são mandamentos da lei. Quem matar alguém, certamente será morto. Mas quem matar um animal, o restituirá vida por vida. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Assim como desfigurou algum homem, assim será desfigurado. Quem matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, tanto para os estrangeiros como para os natural. Eu sou o Senhor vosso Deus. Glória a Jesus. O que vimos aqui nos mandamentos da lei é que eles trazem igualdade, né? Quando diz que se matar um homem será morto, o que ele fez? Uma igualdade. Matou, morreu. Se estragar o olho de um homem, então importa que o olho também desse que estragou seja estragado, né? Então, o que se conclui? Se matar um animal, o animal deve ser restituído. Ou seja, se alguém matou o animal de alguém, então deve-se ser restituído esse animal por outro vivo. Então, troca, né? Para seja a mesma perca. Glória a Jesus. Mas o que queremos focar nesta noite é exatamente na igualdade que é estabelecida pela lei. Diante de Deus, o homem é igual ao outro, segundo a lei. Não há diferença. Um é igual ao outro. Se um comete um determinado mal contra outro homem, o mesmo mal terá de lhe ser feito. Isto é a lei de Moisés. Quero lembrar aos amados irmãos que esta lei não é da Igreja de Deus. Esta lei foi lei dada aos filhos de Israel, e aqueles que morassem dentre o povo de Israel naqueles dias teriam de ser tratados da mesma forma, não é? Glória a Jesus. Então esta é a lei. Mas, amados, nós devemos obedecer a lei? Devemos. Mas qual lei? A lei segundo a carne que temos de obedecer, ou cada povo deve obedecer, é a lei do seu país.
Moisés. Ali, Israel tinha de cumprir esta lei, porque Deus havia dado a eles, como povo, como nação, uma lei para que eles regessem os seus dias. Mas cada país do mundo tem as suas próprias leis, não é isso? Então nós devemos respeitar essas leis que estão sobre o país em que moramos, desde que esta lei não desmanche o mandamento de Deus, desde que estas leis não vá contra a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou entendido? Devemos cumprir todas as leis do país em que habitamos. Contudo, devemos observar que a lei do mandamento da graça é superior a este. Se alguém disse, existe alguém maior que a lei? Existe. Deus é maior que a lei. Glória a Jesus. Amém? Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Então vimos os mandamentos da lei. E os grandes mandamentos da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Resumindo esses dois mandamentos. Ou seja, o santo nome do Senhor, desses dois mandamentos, cumprindo esses dois mandamentos, cumpre toda a lei de Deus que foi dada aos israelitas naqueles dias. Bom, é isso que temos de falar. E daqui a pouquinho estaremos falando a respeito dos verdadeiros mandamentos da igreja, mandamento da graça de Deus e como se pode comportar-se, aqueles que são chamados para filho de Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 34. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O novo mandamento, que é o mandamento do Senhor para a sua igreja, ele não é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é da lei. O mandamento para a sua igreja é amar uns aos outros como eu vos amei. Este é o vínculo da perfeição. Este amor não há maior que este. Este é o vínculo da perfeição. Quando você ama ao teu irmão mais do que a ti mesmo. Foi isso que ele fez. Glória a Jesus. Em certo lugar diz para amar ardentemente uns aos outros, não é isso? Você lembra? Ardentemente uns aos outros. E o Senhor declara que se assim fizer, todos conhecerão que estes tais que assim fizer são discípulos do Senhor, Quantas pessoas se conhecem dizendo que são de Cristo, mas quando você vê o comportamento, vê que não tem amor. E imediatamente qualquer um que vê diz aí que é Jesus, olha o comportamento dessa pessoa. Mas se alguém cumprir este mandamento, que é para os seus discípulos, de amar mais do que a si mesmo, então todos conhecerão que você é verdadeiramente discípulo do Senhor. Não sobrará mais dúvida nisso. Isto praticamente é repetido no livro, no capítulo 15, versículo 12 e 14 do mesmo livro, livro de João. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Percebeu? Este mandamento é dado pelo nosso Senhor. Este mandamento é dado dele para os seus discípulos. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Alguma dúvida nisso? É este o mandamento. É este o mandamento que a igreja deve andar nele. Este é o mandamento que aqueles que cumprem herdam do reino de Deus. Porque este é o mandamento que é o vínculo da perfeição de Deus. Glória a Jesus. Quanto à igualdade da lei, na antiga aliança era dada ao povo de Israel ser igualado pela lei, não é? Olho por olho, dente por dente, Se o olho de alguém, o olho desse também deve ser arrancado. Se alguém arrancar o dente de alguém, esse também deve ser arrancado. Se alguém matar um homem matar outro homem, este homem também deve morrer. E assim há igualdade na lei que veio através de Moisés para os judeus. Contudo, a lei de Cristo, a lei do novo mandamento,
ela busca também uma certa igualdade. Agora, eu falo isto com bastante temor do Senhor, porque agora o que se busca em igualdade não é uns para com os outros. Não é. Como falaremos isto? Capítulo 10 de Mateus, versículo 24 e 25, o Senhor diz o seguinte: o discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, tanto mais aos seus domésticos. Veja que aqui o Senhor já diz que é uma semelhança, né? Que basta o discípulo ser como seu mestre, ou seja, equivalente ao seu mestre. Agora não é mais de pessoa a pessoa comum, não. Agora é semelhante a Cristo. Cristo Jesus quer que seus servos sejam semelhantes a Ele. Você pode ser semelhante a Ele, equivalente a Ele, nunca mais do que Ele. Mas não é coisa pequena. Porque se você observar, Cristo Jesus veio representando o Pai Celestial. E você vê que os mandamentos todos do Novo Testamento vai sempre numa mesma direção. Quando o Senhor diz, sede santos, porque o vosso Pai Celestial é santo. Seja como Ele. Não é isso? É ser separado, né? Santo é uma coisa de ser separado. Então você vê que agora ele traz o homem da condição humana para uma condição espiritual. E agora o mandamento nos leva a que sejamos como o Mestre Jesus. Nunca superior a Ele. Não é isso que está escrito? Nunca superior. Não pode ser maior que o seu Senhor, mas pode ser como Ele. Glória a Jesus. Então a nossa limitação é ser como o Senhor, nunca maior que Ele, mas até chegar à condição dele. E por que nos é dada esta condição de chegar a ser como Ele? Porque nos foi dado o mesmo Espírito que foi dado a Ele. Deus nos deu o mesmo Espírito que foi dado a Jesus. E porque temos o mesmo Espírito que foi dado a Jesus, temos então de buscar ser perfeito como o vosso Pai Celestial é, que também é um mandamento. Amém, amados? Para que todos sejamos um, né? Como diz o próprio Senhor Jesus. O Pai está em nós, o Filho está em nós e seremos um com Ele. Então esse é o objetivo. Glória a Jesus. Então, amados, este mandamento da nova aliança, você percebe que ninguém pode cumprir se nele não habitar o Espírito Santo. Ninguém pode chegar a ser como mestre, ou pelo menos chegar perto do que ele foi e do que ele é, se não receber o mesmo Espírito que foi dele. Isto aqui é impossível a qualquer pecador chegar, mas somente aqueles a quem ele deu o Espírito Santo é possível. Amém, aqueles. Glória a Jesus. Tem algo para falar também a respeito desta noite? É que neste versículo, o último que nós lemos, no 10, 25, no versículo 25, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu Senhor, ser como ele. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então é evidente que aqui o que é que ele está dizendo? Chamaram a mim, né? Chamaram a mim de Beelzebu. Disseram que eu era do diabo. E disseram que eu trabalhava para o diabo. E ele é o pai de família? Não era alguém que trabalhava para o diabo, não. Ele foi enviado pelo Pai Celestial para a bênção dos homens, para a alegria dos homens, para que os homens tivessem uma vida eterna, para que os homens não se perdessem, não perecessem, não fossem ao inferno. Então a este que foi enviado para salvar os homens dos seus pecados, que os condenariam ao inferno, a este os homens lhe chamaram de Beelzebu, ou Satanás. Tá certo? E o que ele está dizendo aos seus domésticos? São os servos dele, os que copiarem Jesus Cristo, os que fizerem a sua vontade. Também os homens dirão que é do diabo. Ficou entendido, irmão? Também dirão, porque não concordam. O pecador não concorda com as coisas celestiais. O pecador odeia a Deus. E como ele odeia a Deus, também ele odeia todos aqueles
que é de Deus. Porque Deus não concorda com o pecado deles. Da mesma forma, os que são de Deus não concordam com o pecado deles. E veja que quando nós não concordamos com o pecado dele, é porque sabemos que o pecado dele o levará ao inferno. É quando o amor de Deus é manifestado não querendo que se perca. É quando o amor de Deus é manifestado não querendo que a sua alma vá ao inferno. É que é exatamente neste momento que eles se rebelam contra Deus e contra tudo aquilo que é Deus. Porque eles não conseguem entender o amor de Deus. Nele não habita o amor de Deus. Então, desta forma, eles se aborrecem com aqueles que falam contra sua maldade. E desta forma, amados, é que os servos de Deus são perseguidos mundo afora. Glória a Jesus. Eu vi um certo pregador, pregar um dia desses, um servo de Deus, verdadeiro. Tá? E ele dizia assim para aquelas pessoas que estavam ouvindo, tinha pessoas que estavam ouvindo a sua pregação e pessoas que gostavam de evangelizar, dizendo, alguns dizem que gostariam de ir comigo para país tal, para país tal. E ele dizia naquele momento algo parecido com, você não pode ir. E por que você não pode ir? Você tem ideia de quanto amor precisa para estar pregando para 5.000 pessoas? Porque você está pregando para 5.000 pessoas que estão contra você, que estão contra seu Deus. A força do diabo é muito grande. É preciso muito amor para amar aquelas pessoas que estão contra você e levar o evangelho para elas. Para ver se entre elas algumas possam ouvir a palavra de Deus, algumas possam então fazer com que o amor de Deus entre seu coração e sejam salvas. E eu entendi o que aquele pregador estava dizendo. Você sabe quanto amor é necessário para pregar o evangelho de Cristo? Para um povo maligno que é contra Deus e contra tudo aquilo que se chama Deus. Todos aqueles que são enviados por Deus, que falam contra o pecado deles, eles se rebelam contra. A força do diabo em cima destas pessoas são imensa. Então é preciso muito amor de Deus verdadeiramente para pregar a verdade de Deus. Porque está pregando para um povo para que ele salve-se. Mas é um povo que não quer ser salvo. Entendeu? Verdadeiramente é preciso muito amor para pregar a verdade de Deus. Porque quem pregar a verdade de Cristo Jesus vai arranjar mais inimigos do que amigos. Porque tem muitos mais contra Deus do que a favor dele. Mas aqueles que vierem a Cristo virão aqueles que são verdadeiros. Que não são só amigos, mas são verdadeiros irmãos a quem podemos confiar. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Quero falar ainda do amor do Senhor para com o pecador. No livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Diz assim, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o 25. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não fraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Glória a Jesus. Então, se percebe aqui que Jesus amou quando aquele homem disse o que fazer, o que deve fazer para entrar no reino de Deus. E quando Jesus citou os mandamentos, ele disse, esses mandamentos eu já cumpro, não é? Mas no versículo 21, Jesus disse assim, olhando para ele, o amou.
e disse: falta-te uma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus o amou. Tá? Ali ele amou. O amor de Deus para com o homem é uma misericórdia, né? Jesus teve misericórdia. Jesus mostrou ali a piedade para com aquele homem que queria ser salvo. E aí foi que diz: você faz só uma coisa, você vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Mas aquele que Jesus amou, amava mais as riquezas do que a Deus, né? Glória a Jesus. No 23 ele diz que são os que não entram, não é os que têm riquezas. Isso. Para diferenciar. Porque então, quem pode salvar-se, né? Que é difícil entrar um rico no reino de Deus. Aí Jesus diz o quê? Filhos, são os que confiam nas riquezas. O que significa? Você pode ter riqueza, você não pode confiar nelas. Você só pode confiar em Deus. As riquezas elas vão e voltam, mas Deus não. Deus é firme, é sempre firme. As riquezas são dele, ele dá a quem quer, né? Ainda que as riquezas deste mundo estejam na mão do diabo, mas Deus também pode tirar e dar aos servos dele. Amém, amados? Dependendo da capacidade que alguém tem de ter riqueza, né? Nós não desviar dele, né? Glória a Jesus. Né? Que muitos não recebem até bens neste mundo porque não tem capacidade. Porque se receber, ele perde a salvação, ele vai embora, né? A não ser aqueles que são do ministério do engano, do ministério do erro, né? Glória a Jesus. Da operação do erro do Senhor. Glória a Jesus. Então, amados, aqui é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, versículo 25, do que entrar um rico no reino de Deus. E quanta gente que é pobre está querendo enricar, é ou não é? Os pobres deveriam querer ser ricos da fé no Senhor, né? Ser ricos de obras para com o Senhor, ser rico para com a herança que lhe aguarda. Estão sendo ensinados a buscar exatamente os bens deste mundo, para a riqueza deste mundo, para ter certeza que não podem ser salvos. Mas Deus é misericordioso, escolhe os seus para enviar à terra e anunciar o seu verdadeiro evangelho, onde demonstra que a riqueza do homem, a verdadeira riqueza, ela é guardada no céu, quando ele faz a vontade de Deus e é misericordioso diante de Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aqueles que entenderam essa mensagem, um salve de palmas para o nosso Deus. Glória a Jesus.